Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um culto que está sendo feito nestas 2 semanas num formato diferente. Na semana passada, se você não assistiu, você pode voltar lá para assistir. Nós demos a introdução que trata de um projeto do Marcos que ele fez sobre este período, que é o período da Páscoa, tão importante, que liga agora à festa das semanas, onde iremos falar do Pentecoste. E tudo é um plano de Deus, é um projeto de Deus, desde a criação, tudo o que foi acontecendo dentro desse período trazido pela palavra de Deus, ela tem como foco a salvação de Deus, a chegada do Messias, a oportunidade de Deus e também para que o ser humano ele seja confrontado sim com o mal, mas possa ter o seu coração transformado por Deus. Então é uma história de transformação, é uma história de oportunidade, é uma história de redenção do Senhor. E portanto, fica com a outra parte então hoje, com um tema diferente, e no final uma canção que vai estar fazendo a ligação deste tema, para que possamos sair hoje deste culto de formato diferente, abençoados por Deus, e que o Senhor venha falar muito à sua vida. Fique conosco então, e que Deus e o Espírito Santo toquem no seu coração. Keshet, o arco nas nuvens, o grafite de Deus nas paredes do céu, a história de Noé, o dilúvio e o sinal da aliança de Deus, anunciando que a graça está disponível para todos e a natureza é testemunha. Be grateful. Provavelmente você já percebeu que a imagem do arco-íris está em toda parte, usada por todos de várias formas e propósitos, seja em propagandas no comércio ou em logos e bandeiras, principalmente no meio virtual, mas na maioria das vezes acaba longe de seu significado original. Você conhece a história de Noé, e se eu contar que a humanidade somente seguiu na direção errada em seus dias, seria uma forma suave e moderada com o conteúdo da história do texto, pois ali a maldade humana e a punição divina chegou no nível máximo. E como sabemos, o resultado foi catastrófico. Deus não poupou o mundo antigo quando fez vir o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, pois aquela geração estava corrompida. No princípio, quando o Criador terminou de fazer o planeta Terra, a fauna, a flora e todos os ecossistemas, essa harmonia dos mecanismos para manter a Terra viva, Ele fez também Adão e Eva, os humanos guardiões da floresta, representantes de toda a raça humana, os povos originários que iriam administrar seu jardim. Deus viu que o que ele tinha feito era muito bom, e foi tarde e manhã com muito colorido e beleza natural. O Deus bondoso criou todo o universo no qual ele mesmo iria habitar e se relacionar com ele. E em sua misericórdia compartilhou um pedacinho do seu espaço, o planeta Terra, para com suas criaturas. E ali deixou toda a base de seus ensinos e princípios e todos os alicerces para reger a nossa casa comum, garantindo a todos o conhecimento necessário para utilizarmos os recursos naturais. Mas basta pular as primeiras páginas da Bíblia para ver que o orgulho e a maldade humana corromperam tudo. E em vez de serem cuidadores, eles fizeram o oposto, estragaram tudo.
Não temos certeza como realmente foram esses acontecimentos nos dias antigos, pois a linguagem do texto bíblico é bem enigmática. Os filhos de Deus, Benai Elohim, as filhas dos homens, e o que dizer dos Néfilins, os gigantes na terra? Bem, opiniões teológicas são diversas sobre o assunto, e ninguém sabe ao certo o que o escritor de Gênesis queria expressar. O resultado foi claro, e isso é o que importa. A humanidade havia se tornado num bando de perversos malvados, e Deus estava cansado desta bagunça na sua casa. Vemos que Deus lidava com o problema do mal desde muito cedo. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todos os desígnios de seu coração. Então o Senhor se arrependeu de tê-los criados e colocados na terra. Olha, quando a humanidade chega nesse ponto, Deus, o soberano, aquele que criou, tem todo o poder de destruir e quebrar aquilo que não está bom, e depois refazer e recriar tudo novamente. E assim aconteceu logo em Gênesis 6, versículo 8. Começamos a ver uma esperança de graça brotar, como diz o texto. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor, pois era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com o Senhor. Então Deus agiu em seu favor, trazendo salvação. Noé foi avisado do dilúvio e construiu a arca, não foi imprudente. E como todos conhecemos a história, Noé e sua família e os animais ficaram dentro daquela arca por 370 dias de lockdown. Se coloque no lugar deles, vivendo naquelas condições precárias, num total isolamento social. Deveria ser fedido e apertado lá dentro. Mas enfim, o grande dia da liberdade chegou, e a tempestade cessou, e finalmente Noé e sua família puderam sair da arca, pisar em terra firme e respirar ar puro, encarando a vida num novo normal. Ao saírem da arca, Deus abençoa Noé e sua família e faz uma nova aliança, um acordo com sua criação. Agora, aquele mesmo mandamento que tinha feito no princípio com Adão, começa a ganhar nova forma. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, cuidem do meio ambiente. Deus dá à humanidade a responsabilidade para gerir sua criação, acrescentando também seu novo menu alimentar, com regras sacrificiais e preparação adequada, dando condições de respeito pela vida animal. Como cristãos, devemos abominar a tortura e a crueldade dos animais, nessa indústria alimentar que cresce de forma descontrolada e assustadora. Mas Deus também adiciona uma advertência sobre o derramamento de sangue, a violência humana. Não derramem sangue, porque Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus nos ensina que a vida é sagrada. Só porque alguns personagens da história eram ruins e foram removidos, não significa que Noé e suas gerações futuras devam esquecer que as pessoas são feitas à imagem de Deus. Vidas importam e devem ser protegidas com muito cuidado e respeito. Agora Deus estabelece sua aliança, prometendo que nunca mais iria destruir a terra com as águas do dilúvio, colocando um arco na nuvem, um lembrete no céu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Incrível! Deus escolhe marcar esse dia com um colorido especial de sua justiça e graça, selando aquele maravilhoso momento com um sinal no céu. Uma obra de arte pintada pelas mãos do Criador. Deus se preocupa com toda a sua criação. E sempre que este fenômeno natural surge, ele está à mostra para todos ver, como um grafite de Deus nas paredes do céu. E sabendo disso, não podemos jamais poluir o verdadeiro significado de seu feito. E esse é o famoso Rainbow, o nome que vem da palavra hebraica chamada Keshet, arco. E esse sinal é chamado assim porque esse arco na nuvem se assemelha na forma de um arco e flecha, que é uma arma de guerra algo muito utilizado na antiguidade e que também acabou se tornando um símbolo de guerra. Então aqui chegamos à conclusão que esse arco representou no tempo dos diluvianos o ato de guerra de Deus contra aquela humanidade pecaminosa que chegou ao ponto de tirar lágrimas dos olhos do Criador, enchendo seu coração de tristeza. Os homens não queriam mais viver em harmonia.
não se importavam mais com nada. O propósito original no qual foram criados para refletir a imagem e semelhança de Deus, vivendo em parceria com o Eterno, colorindo o mundo, foi rejeitado. Eles se tornaram violentos, orgulhosos e carnais. Agora, preste bem atenção nisto. Se o arco nas nuvens é algo com um significado tão belo, por que Deus colocaria um símbolo de guerra tão violento à mostra no céu? E aqui está o ponto central no qual Deus quer tomar nossa atenção. Quer dizer que o arco de guerra de Deus uma vez estava apontado para a nossa direção terrena, mas desta vez está apontado na direção dele, no céu, na sua residência divina. E isso significa que viria o tempo em que a punição não virá de cima para baixo sobre a face da terra, mas agora cairá sobre o seu próprio Filho, nos mostrando um ato supremo de amor e misericórdia. Deus, desde o princípio, inicia seu projeto de reger cada detalhe da história, em sua aliança que ganha sentido pleno no futuro, na vida e na obra de Cristo, a semente prometida à mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Então, aqui aprendemos que o arco-íris é um sinal amigável na atmosfera, anunciando uma nova chance e está disponível a todos. Se estamos com ele, nunca mais veremos punição de suas armas letais. Seus agentes naturais não serão usados para nos punir. Como seguidores de Jesus, temos grande responsabilidade nessa aliança com a criação de Deus. Portanto, profanar a terra não é somente um crime contra ela e as gerações futuras. Isso é uma blasfêmia, contaminar o próprio dom de Cristo. Lembre-se que o sinal do Keshet, o arco na nuvem, é um lembrete divino que continua no céu, um convite de sua graça chamando a todos para viver uma vida correta em gratidão. Pois temos o dever de tratar a Deus com reverência e devoção, sabendo que nossos atos trouxeram consequências gravíssimas para o meio ambiente, fazendo a natureza chorar e gemer de dor. A humanidade foi criada para cuidar e desfrutar da criação, relacionar-se e celebrar a vida, na caminhada e companhia de seu Criador. Be grateful. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus em seus olhos, porque a transgressão lisonjeia seus olhos. Ele diz que sua iniquidade não será descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade, detém sem caminho que não é bom. Não se desapega do mal, tua bondade, Senhor, chega até o céu, até as nuvens, a tua fidelidade, a tua justiça como montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo.
coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus em seus olhos.